Olá, senhores e senhoras do terceiro ano. Vou deixar essa aula gravada, tendo em vista que amanhã, dia 1º de setembro, eu não poderei estar ao vivo com vocês em nossa aula virtual. Então, vou deixar essa aula gravada com o conteúdo aí dessa semana, preparado para essa semana, que é o de números complexos. A gente vai ver um pouco aí hoje sobre o conceito, algumas definições, e nas próximas aulas também sobre a forma algébrica de um número complexo. Então, essa já é o conteúdo dessa semana, né, de 31 de agosto a 4 de setembro. Então, primeiro, para a gente compreender a origem do conjunto dos números complexos, a gente vai fazer uma recordação aí dos outros números, né, do surgimento dos outros números lá, dos outros conjuntos numéricos. E nós estudamos ali a partir do sexto ano, sétimo ano, nós conhecemos os números inteiros, né? Mas, basicamente, qual foi a explicação básica aí para o surgimento, para a divisão aí matemática desses conjuntos, né? Desses grupos de números? Basicamente, a explicação matemática é a seguinte. No conjunto dos números naturais, que é aquele primeiro que nós conhecemos, né? Os números que nós utilizamos para contar as coisas, ali naquele conjunto só era possível realizar duas operações: a da adição e a da multiplicação. Se eu tentasse, por exemplo, resolver uma subtração específica no conjunto dos números naturais, ela não seria possível. Como, por exemplo, 5 menos 10. 5 menos 10, o resultado nós já sabemos que é negativo. E como no conjunto dos números naturais não existe número negativo, essa operação não é possível no conjunto dos números naturais. Por isso, então, criou-se o segundo lá, um segundo conjunto numérico, né? Que é o conjunto dos números inteiros, justamente para representar esse resultado negativo. No conjunto dos números inteiros, portanto, além da adição e da multiplicação, a subtração passou a ser possível, porque agora existe a representação de um número negativo. Por isso, os números inteiros nós estudamos como sendo o conjunto dos números positivos e negativos. Então, veja bem que a necessidade do conjunto dos números inteiros está no fato de a subtração não ser possível no conjunto dos números naturais. Quando nós conhecemos o conjunto dos números racionais, um conjunto ali que vem a seguir dos conjuntos do conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui nós temos um exemplozinho apenas, né, o 2/5, mas os números racionais são todos que podem ser escritos na forma de fração. Porque no conjunto dos números inteiros, não era qualquer divisão que era possível de se realizar. No conjunto dos números inteiros, não havia números com vírgula, não havia números decimais, não havia dízimas periódicas. Daí a necessidade, então, desse conjunto dos números racionais, para que qualquer divisão fosse possível de se realizar. Daí, o conjunto dos números naturais, dos números racionais, nós temos as 4 operações básicas completas ali dentro: a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. Quaisquer dois números que você pegar e dividir, somar, subtrair ou multiplicar, estarão dentro do conjunto dos números racionais. Duas operações que ainda não eram totalmente possíveis dentro dos números racionais, que eram a potenciação e radiciação. Ou seja, nós temos como exemplo aqui os números reais, né? A raiz quadrada do número 2, porque a raiz quadrada do número 2 ela é um número irracional. O que seria número irracional? São aqueles números que não possuem raiz exata. Então, ainda dentro dos números racionais, a raiz quadrada do número 2 não era possível de se expressar. Dentro dos números racionais, os números com vírgula apresentavam períodos depois da vírgula, e esses períodos eram chamados de dízimas periódicas. Era um número
em formato de dízima periódica. Os que não apresentavam dízima periódica eram decimais exatos no conjunto dos números racionais. Por isso, então, criou-se o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não possuem raiz exata, e não só raiz quadrada, raiz cúbica que não é exata, raiz quinta que não é exata, né? Então, nós aprendemos, estudamos até então, esses 4 conjuntos, né? Os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e quando nós juntamos todos eles, nós temos então o que chamamos de números reais. O que são números reais? Quaisquer um desses números citados aí anteriormente, positivos, negativos, decimais, dízimas periódicas e raízes não exatas. Todos esses nós chamamos de números reais. Acontece que ainda dentro do conjunto dos números reais, não eram todas as operações que eram possíveis. Como, por exemplo, quem nunca já ouviu, né, um professor dizer que não existe raiz quadrada de número negativo? Então, na verdade, ela existe. Ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Ela não é possível de se calcular apenas com os números reais. Mas surgiu então um novo conjunto numérico, que é o que nós estudaremos aí ao longo desse mês de setembro, o conjunto dos números complexos, justamente para tornar possível o cálculo dessa raiz, a raiz quadrada de um número negativo. Por isso, um exemplo, né, na figura aí, ó, na imagem, a raiz quadrada de menos 9. Então, qual que é o conceito, né? De onde saiu, por que surgiu o conjunto dos números complexos? Eles surgiram para tornar possível o cálculo dessa expressão aí que nós tivemos no PowerPoint, nessa imagem. X ao quadrado é igual a menos 1. Qual é o número que é elevado ao quadrado da menos 1? Ou, em outras palavras, né? Qual é a raiz quadrada de menos 1? E ali nós poderíamos colocar qualquer número negativo dentro daquela raiz. Qual a raiz quadrada de menos 4? Qual a raiz quadrada de menos 9? Dentro do conjunto dos números reais, não existe. Por que não existe? Raiz quadrada de menos 1 é você encontrar um número que, multiplicado exatamente por ele mesmo, dê menos 1. E nós não temos esse número, né? Nos números reais, nós não temos. Então, o conjunto dos números complexos foi criado para tornar essa operação possível. E aí, denominou-se, né, esse número, esse número que é o resultado da raiz de um número negativo, denominou-se número imaginário. Então, a gente coloca a letra I para representar esse número imaginário e ele faz parte, ele é um número complexo, né? E é o resultado justamente dessa raiz quadrada de um número negativo. Então, nós temos aí I ao quadrado é igual a menos 1, o I seria essa unidade imaginária, né? Esse número complexo. E, portanto, I é igual a raiz quadrada de menos 1, ou seja, qual é o valor da raiz quadrada de menos 1? Agora, com os números complexos, nós podemos dizer existe raiz quadrada de número negativo e essa raiz, se for de menos 1, raiz quadrada de menos 1, o resultado dela é essa letra I, é o número imaginário I, que nós vamos aprender e chegar nessa definição aí mais tarde ao longo dos nossos estudos. Então, agora é possível, ó, resolver uma equação do segundo grau em que a raiz aparece um número negativo dentro dela, agora é possível com o conjunto dos números complexos. Então, eu passo lá, ó, x é igual a raiz quadrada de menos 1, e como i, o número imaginário, a unidade imaginária, é a raiz quadrada de menos 1, nós podemos dizer, então, que o resultado daquela equação é justamente o número i, o número complexo i. Conclusão do conceito. Foi criado um novo conjunto numérico denominado conjunto dos números complexos ou conjunto dos números imaginários, que representamos pela letra C. E esse conjunto foi criado, como eu já disse, para tornar possível o cálculo ali
daquela raiz quadrada de um número negativo. Essa é a explicação simples ali, básica. Bom, nós precisamos de algumas definições importantes para poder continuar os estudos, então, com os números complexos. A gente sempre identifica, relaciona um número complexo com um par ordenado, daqueles que nós marcávamos ali no plano cartesiano, né? Um par de dois números, né? Lógico, se é par, é de dois números, em que nós estudávamos eles como sendo x e y, né? Deveria aparecer nessa ordem, e eram dois, por isso chamado par ordenado. Então a gente sempre relaciona um número complexo com um par ordenado. Para isso, existem três definições que a gente precisa compreender e dominar para seguir os nossos estudos. A primeira é a condição de igualdade de pares ordenados. Quando que dois pares ordenados são iguais? Então, se nós tivermos ali dois pares, né, um par ordenado com as coordenadas A e B, outro par ordenado C e D, quando que eu posso dizer que eles são iguais? Se e somente se a primeira coordenada for igual à primeira coordenada do outro par e quando a segunda coordenada for igual à segunda coordenada do outro par. Então, por isso aqui, né? A tem que ser igual a C, porque é a primeira, e B tem que ser igual a D. Essa é a primeira definição, que nós veremos mais adiante com exemplos numéricos. Segunda definição é a da adição de pares ordenados. Quando é que eu posso e como é que eu posso adicionar dois pares ordenados? Então, se eu tiver dois pares ali, A e B, mais outro par, C e D, como eu faço essa soma? Eu pego a primeira coordenada do primeiro par, somo com a primeira do segundo par. Pego a segunda coordenada do primeiro par e somo com a segunda coordenada do segundo par. Por isso, aqui em letras, né, fica A mais C e a outra coordenada B mais D. Nós temos aí, então, a adição desses dois pares ordenados. Muito simples a adição, nós veremos também através de alguns exemplos ali adiante. A terceira definição, talvez um pouco mais complicada que as duas primeiras, é sobre a multiplicação de pares ordenados. E quando nós temos uma multiplicação de pares ordenados, como devemos proceder? E aí nós vamos ter que seguir essa formulazinha aí, né? Faz parte da definição. Um produto ou uma multiplicação de pares ordenados segue essa lógica, em que eu devo fazer ali, para compor a primeira coordenada, né? Que é essa parte antes da vírgula, nós chamaremos ela de parte real do número complexo. Eu pego a primeira coordenada do primeiro par e multiplico pela primeira coordenada do segundo par, e menos a segunda coordenada do primeiro par vezes a segunda coordenada do segundo par. Isso para compor a primeira coordenada. Para compor a segunda coordenada, eu pego ali, né? A vezes D, ou seja, os extremos aqui, primeira coordenada do primeiro ponto vezes a segunda coordenada do segundo ponto. Mais, multiplico agora os meios aqui, a segunda coordenada do primeiro ponto, do primeiro par, vezes a primeira coordenada do segundo par, e aí nós teríamos ali o resultado, né, dessa multiplicação desse produto de pares ordenados. Agora eu vou fazer alguns exemplos numéricos com vocês para uma melhor compreensão. Então nós temos aqui um exemplo para entender melhor aquela primeira definição que fala sobre a igualdade de dois pares ordenados. E aí o exemplo pede para que se calcule o valor de x. Calcule x. Como eu vou calcular x, considerando que esses pares ordenados, né, representam ali os números complexos? Bom, eu vou usar aquela primeira definição de par ordenado, que diz respeito à condição de igualdade, né? Se eles realmente são iguais, como essa igualdade me mostra, eles são iguais porque a segunda coordenada são iguais, assim como as primeiras coordenadas também são iguais. Então, eu posso ver que a segunda coordenada é igual. Então, eu posso escrever que x mais 3, que é essa primeira coordenada, também tem que ser igual à primeira coordenada do outro par.
para que essa igualdade seja verdadeira. E aí eu resolvo essa equação, x é igual a 7. Qual o número que somado com 3 dá 10? 7. Calculei o valor de x utilizando aquela primeira definição que fala sobre a igualdade de pares coordenados. Letra B, a mesma coisa, né? Se esses dois pares são iguais, isso só é possível se e somente se as primeiras coordenadas são iguais e as segundas coordenadas também iguais. Então eu preciso escrever 3x mais 1 precisa ser igual a 7 para que os pares sejam iguais. Resolvo essa equação. 3x é igual a 6. X, então, é igual a 2. E aí calculei o valor de x, utilizando, portanto, aquela primeira definição que nós vimos lá naquela apresentação. E um segundo exemplo aí para compreender melhor aquela segunda definição que diz respeito sobre a adição de dois pares ordenados. Então, nós temos aí o exemplo 2, efetue dois pares ordenados sendo somados, né? A definição lá nos diz que para somar dois pares ordenados, basta que eu some a primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro. Então, 4 mais 5, 9, coloco o resultado da primeira coordenada e somo a segunda coordenada do primeiro com a segunda do segundo. Então, 3 mais 2, 5. Já posso colocar o resultado direto se eu quiser. Letra B aqui do exemplo. 2 mais 7, 9. Menos 1 mais 5, 4. E está feita, então, a adição desses dois pares ordenados de acordo com aquela segunda definição que nós vimos. E por último, aí, um exemplo 3, para uma melhor compreensão daquela terceira definição que nós vimos, dos números complexos, que fala a respeito da multiplicação de dois pares ordenados. Então, como efetuar uma multiplicação entre dois pares ordenados? Seguindo aquela regrinha, né, que nós vimos lá. Coloquei até aqui no quadro como lembrete para você e para te ensinar um macete, um jeito de organizar ali, para que você não cometa o erro. Né? Para você seguir essa receita, né, essa fórmula, coloca as letras que estão lá naquela forma aqui nos pares ordenados. Então, repara que ficou A, B, C e D, né? Uma letra para cada número do par. Então, vou escrever aqui, ó, A, B, C e D. Como eu efetuo a multiplicação entre dois pares ordenados? Seguindo aquela receita, né? É o A vezes o C, que olha só, é o primeiro com o primeiro multiplicado, né? Então, quem é o A e quem é o C, você pode usar aqui para escrever. Então, vai ficar 3 vezes 4, que é 12. Já vou colocar o resultado. Menos B vezes D, então B vezes D, 1 vezes 5, 5. E depois na segunda coordenada, A vezes D, 3 vezes 5, 15, mais 1 vezes 4, que é 4. Resolvendo as operações que ainda restam, 12 menos 5, 7, 15 mais 4, 19, e está feita, então, a multiplicação entre dois pares ordenados, assim como manda aquela terceira definição que nós estudamos. E com essas explicações, eu espero que vocês já tenham condições de resolver essa lista que eu deixei disponível lá no GR8. E, basicamente, a número 1 e 2 apenas, que é para vocês fazerem até a próxima aula. Na próxima aula, eu mostro para vocês qual é a forma algébrica de um número complexo, para vocês tenham condições de fazer a partir da número 3. Lembrem-se de que essa atividade deve estar no seu caderno, você deve especificar regime especial de aulas não presenciais e colocar a data referente dessa atividade, que é de 1º de setembro a 4 de setembro. Bons estudos e até a próxima aula.